uma reflexão sobre o trigo e o joio. Na semana passada, meditamos sobre as sementes e fomos convidados a refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida cristã diária, sobre a nossa santificação pessoal, que precisa ser uma busca constante na direção de sermos pessoas melhores a cada dia, dando ao estudo da Palavra de Deus um lugar de destaque em nossa vida e deixando que ela haja em nós. Fomos convidados a interiorizar a parábola do semeador, fugindo da interpretação tradicional onde cada semente representa um tipo de pessoa, para refletirmos sobre nós mesmos, nas várias possibilidades e caminhos que nós podemos trilhar, colocando em prática ou não o estudo das Sagradas Escrituras em nosso dia a dia. Vimos que o nosso crescimento espiritual depende de nós mesmos, pois Deus já fez a sua parte, dando-nos as Escrituras, o seu Filho para ser o nosso mestre e o seu Espírito, que pode agir em nós, nos tornando pessoas melhores, caso nos dediquemos a isso. Hoje temos a parábola do trigo e do joio. E mais uma vez, deixemos as interpretações tradicionais e voltemos-nos para dentro de nós mesmos, refletindo sobre a nossa própria caminhada. O Evangelho de hoje nos fala sobre duas plantas muito parecidas, o trigo e o joio. O trigo nós já conhecemos, mesmo que nunca o tenhamos visto, um pé de trigo. Sabemos que ele é fundamental na nossa alimentação e está presente em nossas mesas praticamente todos os dias, salvo algumas exceções. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas não serve para a alimentação. Na parábola, os empregados perguntam ao patrão se podem arrancar o joio do meio do trigo e recebem como resposta que deixem o joio crescer junto com o trigo, pois no dia da colheita eles serão separados. Se separarem agora, enquanto todos estão plantados no mesmo terreno, corre-se o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Em uma sociedade basicamente agrícola, não havia a possibilidade de se cultivar plantas não comestíveis, ornamentais, etc., nos canteiros destinados ao plantio de vegetais alimentícios. Dentre as várias explicações dessa parábola, podemos dizer que o joio cresce junto com o trigo em inúmeros locais. A interpretação mais tradicional, mais corrente, diz que o joio representa as pessoas ruins, sem amor no coração. Ressalta-se que ruim ou bom são conceitos que dependem muito da interpretação social, local, né? E o trigo são as pessoas boas, aquelas que fazem o bem e que lutam por ele. Todavia, convido-vos a meditar nessa parábola sobre outro prisma. Em nossa vida, o bem e o mal convivem muito perto um do outro. Somos pessoas ambíguas. Por mais corretos que queiramos ser, sempre cometemos algum erro, pois muitas vezes a nossa natureza humana fala mais alto que a nossa natureza espiritual. Vivemos em uma constante luta interior, pois fazemos o mal que não queremos fazer e não fazemos o bem que nós queremos fazer. Em nosso interior, sempre há uma disputa entre o trigo e o joio. Geralmente nem percebemos que isso acontece dentro de nós. É comum atribuirmos os nossos fracassos pessoais, nossas quedas, a forças exteriores ou sobrenaturais, quando na maioria das vezes somos nós mesmos os responsáveis por tudo isso, pois a nossa natureza humana vive em constante luta com a nossa natureza espiritual e muitas vezes a nossa natureza humana vence, infelizmente. Por outro lado, a parábola também nos adverte quanto ao perigo da tentativa de um perfeccionismo espiritual. Enquanto estivermos nesse mundo, nunca alcançaremos a perfeição. O trigo e o joio sempre crescerão juntos dentro de nós. Entretanto, a santificação precisa ser uma meta. Seremos plenamente santos, sim, quando deixarmos esse corpo material e passarmos a viver no corpo glorificado. Aqui, nesse mundo, temos que lutar para sermos cada vez melhores, para melhorar cada vez mais, para sermos pessoas melhores a cada dia.
A santidade precisa ser uma meta, porém não devemos ficar obcecados por isso, pois só alcançaremos plenamente na vida eterna. Cada batalha vencida é uma experiência que nos deixa um pouco melhores. Também isso não é motivo para vivermos displicentemente e criticando quem busca ser uma pessoa melhor. Há pessoas que não fazem nada para serem melhores, para amar mais, perdoar mais, etc. E ainda criticam duramente quem procura ser assim. Essa atitude representa deixar o joio crescer e tomar conta de si mesmo. As Escrituras Sagradas, no texto da epístola de hoje, nos ensinam que não apenas nós, mas também todo o universo espera com ansiedade o dia em que Deus irá restaurar a sua criação. Se por um lado não podemos nos conformar com a nossa inclinação para o mal, com a nossa natureza separada de Deus, por outro lado devemos buscar ser pessoas melhores a cada dia, fazendo o bem a toda a criação, não deixando que o joio que existe dentro de nós cresça mais que o trigo. A nossa plantação de trigo necessita ser maior que o joio, que teima em crescer junto. Quando Deus vier com os seus anjos restaurar a sua criação, que Ele nos encontre desejosos de viver uma vida diferente, cheia de amor a Ele e ao próximo, com bondade, fraternidade e solidariedade. Que sempre desejemos e procuremos ser trigo, jamais o joio. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.